Olá a todos! E aí, preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é essencial para quem quer alcançar o sucesso. A arte de dominar, de vencer o medo. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa, um guia incrível, a obra de Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele é um ícone, né? Quando a gente fala em desvendar os segredos daqueles que alcançaram sucesso, ele é referência, né? Exato, ele não se limitou só a admirar o sucesso dos outros, passou mais de 20 anos da vida dele se dedicando a fundo a entender o que fazia essas pessoas brilharem, sabe? Hum. Ele foi atrás, né? Entrevistou figuras lendárias, tipo Henry Ford, Thomas Edison, para entender os hábitos, as crenças e principalmente como eles lidavam com o medo, aquele fantasma que assombra todo mundo, né? E ele colocou toda essa sabedoria em livros incríveis, né? Pense em que esse é um clássico, né? Ok. Mas hoje a gente vai se aprofundar em outro livro dele, Liberte-se dos seus medos. Porque, pensa bem, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Medo de errar, medo de ser criticado, medo de, sei lá, fracassar. É impressionante como um medo, uma coisa tão primitiva, consegue paralisar a gente, né? Impedir a gente de usar todo o nosso potencial. Total. E o Rio ele nos mostra que, tipo, a gente pode se libertar dessa prisão, sabe? Quebrar as grades do medo e voar alto. É isso aí. E para começar, ele apresenta um conceito fundamental, os 7 medos básicos que assombram todo mundo, né? Como se fossem 7 fantasmas, sabe? Escondidos na nossa mente, sussurrando dúvidas, nos paralisando diante das oportunidades. E esses medos, eles agem como na doença, né? Que a gente chama de fear sickness, a doença do medo, né? E eles se alimentam das nossas inseguranças, das nossas preocupações, de tudo de ruim que a gente absorve de fora. E aos poucos vão minando nossa energia, nossa criatividade, nossa vontade de agir. E o primeiro da lista que ele considera mais destruidor é o medo da pobreza. Quem nunca se sentiu angustiado pensando em não ter dinheiro para realizar os sonhos, né? Para garantir o bem-estar da família, para ter uma vida digna. Mas o problema é que esse medo, quando a gente não controla, ele vira uma profecia que se realiza sozinha, sabe? A pessoa fica tão focada naquilo que falta que acaba atraindo exatamente o que ela teme. É tipo a lei da atração, né? Se você foca no negativo, no medo, na falta, é isso que você vai atrair para sua vida. Tá tirando. Mas o Rio ensina que a gente pode combater esse veneno com a fé. Isso, e não é uma fé cega, sabe? Religiosa. É uma fé baseada em conhecimento, em planejamento, principalmente em ação. É ter fé em você mesmo, né? Na sua capacidade de dar a volta por cima, de encontrar soluções, de criar oportunidades. E essa fé, ela cresce quando você se conhece melhor, quando busca conhecimento, quando desenvolve suas habilidades e principalmente quando você coloca a mão na massa e faz acontecer. Sem dúvida. E por falar em fazer acontecer, o Rio também fala da importância de enfrentar o segundo medo da lista, o medo da crítica. Quem já não se sentiu paralisado por esse medo? Né? Medo do que os outros vão pensar, de ser rejeitado, de passar vergonha. Mas o medo da crítica, ele é mestre em nos manter em uma zona de conforto, né? Num lugar seguro, mas muitas vezes medíocre. Ele fica ali sussurrando, não arrisca, não se expõe, não tenta nada novo para não sofrer, para não ser rejeitado, mas a crítica faz parte da vida, né? Principalmente quando a gente está inovando, né? Tentando realizar nossos sonhos. A gente precisa aprender a lidar com as críticas, né? Claro. É importante a gente desenvolver nossa autoestima, nossa confiança. Quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, quais são nossos valores, a crítica perde a força. Ninguém consegue te diminuir se você se valoriza. E lembra, muitas vezes, quem critica é quem não teve coragem de fazer o que você está fazendo. Eles projetam em você as frustrações deles, as inseguranças, os medos. Então não deixa o medo da crítica te impedir de brilhar. Usa isso como combustível para se superar, para melhorar, para mostrar para você mesmo do que você é capaz. É isso aí. E além do medo da pobreza e da crítica, o Rio ainda aponta outros 5 fantasmas, né? O medo da saúde fraca, o medo de perder o amor, o medo da perda da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Cada um com suas nuances, né? Com suas armadilhas. O medo da saúde fraca pode levar a gente a ficar neurótico, obcecado por dietas e remédios milagrosos, ansioso o tempo todo. O medo de perder o amor, esse pode nos transformar em pessoas ciumentas, possessivas, inseguras. E aí a gente acaba sufocando o relacionamento e afastando quem a gente ama. E o medo da perda da liberdade, esse nos prende, né? Em empregos que a gente odeia, em relacionamentos tóxicos, em rotinas que sufocam a gente, acabamos abrindo mão dos nossos sonhos por uma falsa segurança, por uma ilusão de controle. E o medo da velhice, esse nos faz ficar presos ao passado, idealizando a juventude, e a gente acaba desperdiçando o presente, achando que o melhor já passou. É verdade. E por fim, o medo da morte, esse é universal, né? Pode nos levar a uma vida medíocre, sem risco, sem paixão, sem propósito. A gente acaba existindo em vez de viver de verdade. Mas o Rio lembra que a morte é natural, né? É um processo de transformação. E o medo dela pode ser o que nos impulsiona a viver cada dia com intensidade, buscando realizar nosso potencial e deixar um legado positivo. Usar o medo como combustível, né?
Mas e aí como a gente faz para lidar com todos esses medos? Tem uma fórmula mágica para se livrar deles de uma vez. Ah, se tivesse uma fórmula mágica, seria fácil demais, né? Superar o medo é um processo individual, gradual e exige esforço. Mas o Hill, ele deixou um mapa, um guia com ferramentas e estratégias para nos ajudar. E uma ferramenta que eu acho fascinante é a mente mestra. Ele descreve como uma força, sabe? Que surge quando a gente junta mentes brilhantes em torno de um propósito. É como ter um time de elite do seu lado, né? Te impulsionando para o sucesso. Tipo uma liga da justiça da sua vida, né? Cada um com seus superpoderes, trabalhando juntos para vencer os desafios e alcançar coisas extraordinárias. Exato. E o legal é que essa mente mestra não precisa ser algo formal, sabe? Com reuniões e atas. Pode ser um grupo de amigos, colegas de trabalho, familiares, mentores. Qualquer pessoa que te inspire, que te motive a ser melhor, que te ajude a expandir seus horizontes. Mas como a gente coloca isso em prática? Como encontrar essas pessoas? Como garantir que essa colaboração dê certo, que seja boa para todo mundo? Ótimas perguntas. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Então se preparem, porque a aventura continua. Voltem já já para a gente continuar explorando o mundo de Napoleão Hill e descobrir como dominar o medo e alcançar o sucesso. E aí, pessoal, prontos para continuar nosso mergulho no mundo do Napoleon Hill? A gente viu na primeira parte os 7 medos básicos, aqueles vilões internos que vivem querendo nos sabotar, e começamos a explorar essa ideia da mente mestra, né, como uma ferramenta para superar esses medos. Mas como é que a gente encontra essa liga da justiça particular na vida real? Ter um grupo de apoio, pessoas que vibram na mesma frequência, que te impulsionam para cima, parece incrível. Explico na prática como faz para achar essas pessoas. Criar conexões que realmente ajudem a gente a crescer. Não é tão simples quanto sair por aí distribuindo o cartão de visita escrito super-herói em busca de time, né? É um processo que começa, antes de tudo, com autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, quais são seus valores, o que te apaixona, quais são seus objetivos. É como montar um quebra-cabeça. Primeiro você precisa ter a imagem completa para depois encontrar as peças certas. Faz sentido. Você precisa ser o tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto, né? Exatamente. Quando você tem essa base sólida, você começa a atrair naturalmente pessoas que vibram na mesma frequência, que compartilham seus interesses, seus valores, seus sonhos. É como se o universo te conectasse com as peças certas do seu quebra-cabeça. Mas digamos que você já encontrou essas pessoas, já formou seu time. Qual o segredo para essa colaboração dar certo? Não basta juntar um monte de gente inteligente e esperar que a mágica aconteça, né? Claro que não. Uma mente mestra de sucesso precisa de confiança, sabe? Respeito mútuo. Cada um precisa se sentir à vontade para expor suas ideias, suas fragilidades, seus medos, sem medo de ser julgado. Um ambiente seguro, né? Onde todo mundo se sente acolhido. Isso. E além da confiança, a comunicação é fundamental. Saber se comunicar de forma clara e aberta, definir objetivos em comum e manter essa comunicação sempre ativa para evitar mal-entendidos. E como manter essa mente mestra funcionando a todo vapor? A vida é corrida, cada um tem seus compromissos. Como garantir que o grupo continue unido e engajado ao longo do tempo? Aí a gente precisa cuidar dessa mente mestra com carinho, sabe? Fazer reuniões regulares, mesmo que online, para manter contato, trocar ideias, celebrar as conquistas, dar apoio nos momentos difíceis, celebrar as vitórias também, né? Nada melhor do que dividir as conquistas com quem torce por você. É verdade. E por falar em acreditar, o Napoleon Hill também fala da autossugestão como uma ferramenta poderosa para dominar o medo e alcançar o sucesso. Confesso que no começo eu achava esse nome meio complicado, sabe? Meio místico. Mas depois que entendi o conceito, me surpreendi com a simplicidade. A autossugestão é basicamente usar afirmações positivas, visualizações, pensamentos positivos para influenciar a sua própria mente. É como se você fosse o programador da sua mente inserindo códigos que te levam na direção dos seus objetivos. Mas, a gente só repete frases positivas mentalmente e tudo se realiza como mágica. Se fosse assim, tava fácil, né? A autossugestão não é mágica, é treino. É como um músculo que a gente precisa exercitar. Se você alimenta a sua mente com negatividade, com medo, ela vai te levar para baixo. Mas se você alimenta com positividade, com visualização do sucesso, com uma crença de que você é capaz, aí sim ela te impulsiona para cima, para ação, para realizar seus sonhos. Então é como se a gente estivesse reescrevendo o código da nossa mente, né? Trocando os comandos que nos sabotam por comandos que nos fortalecem. É isso, criando um novo software mais potente, mais focado nos seus objetivos. E como a gente cria esse novo software? Tem algum manual de instruções para dominar a autossugestão? O Hill fala que a chave para a autossugestão funcionar é a repetição e a emoção. Repetir as afirmações positivas com convicção, com sentimento, visualizando seus objetivos como se já tivessem acontecido. É como gravar um novo disco na sua mente, com músicas que te inspiram e te motivam a agir. E qual o melhor jeito de fazer isso? Tem um momento ideal, um lugar específico. O melhor jeito é o que funciona para você. Tem gente que prefere fazer logo de manhã, para começar o dia com energia positiva.
Outros preferem fazer à noite, antes de dormir, para programar a mente para o sucesso durante o sono. O importante é achar um momento que você esteja relaxado, receptivo e dedicar uns minutinhos para se conectar com seus objetivos e fortalecer a crença em si mesmo. E a visualização, como ela entra nesse processo. Visualizar o que a gente quer como se já tivesse acontecido, dizem que é uma técnica poderosa, mas nunca entendi direito como funciona. Funciona porque, para o nosso cérebro, não tem muita diferença entre imaginar e viver algo de verdade. Quando você visualiza com detalhes, com emoção, você cria conexões neurais, ativa áreas do seu cérebro que te impulsionam na direção dos seus sonhos. Então é como se a gente enganasse o cérebro, fazendo ele acreditar que a gente já conquistou o que a gente quer, e isso nos motiva a correr atrás, até a visualização virar realidade. Exatamente. É como plantar semente de sucesso, de prosperidade no jardim da sua mente. E quanto mais você rega essas sementes com visualização e emoções positivas, mais rápido elas brotam e florescem. E o medo? Como a autossugestão pode ajudar a gente a lidar com ele, com as dúvidas, as inseguranças. É uma arma poderosa. Repetindo afirmações como eu sou corajoso, eu sou capaz, eu domino meus medos, você reprograma sua mente para acreditar nisso, substitui o medo pela confiança, pela determinação. Tipo uma vacina contra o medo, né? É isso aí. E como qualquer vacina, precisa ser aplicada com frequência para funcionar. Quanto mais você pratica, mais forte fica seu sistema imunológico mental. Mas convenhamos, não é fácil ser positivo o tempo todo, né? A vida tem altos e baixos, momentos que a gente se sente para baixo, com vontade de desistir. Como manter essa positividade nesses momentos? A gente precisa da resiliência, da capacidade de se levantar depois da queda, de aprender com os erros, de usar os desafios como trampolim para crescer. Então, um botão de reset mental, né? Para reiniciar o sistema e recomeçar com mais força. Exato, e esse botão está sempre disponível. É só a gente lembrar que os desafios fazem parte do caminho, os erros ensinam e cada queda é uma chance de levantar mais forte, mais sábio. Então a gente já tem um arsenal para vencer o medo, né? Mente mestra, autossugestão, resiliência. Mas será que o Hill deixou mais alguma dica, algum segredo infalível para a gente trilhar o caminho do sucesso? Claro. Ele era um mestre em desvendar a mente humana, né? E deixou um legado incrível de conhecimentos e estratégias. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar um conceito fundamental, os 17 princípios do sucesso. 17. Nossa, parece bem completo. Tô curiosa por conhecer esse mapa da mina. E vocês, preparados para desvendar os 17 princípios do sucesso? Então não percam a próxima parte do nosso mergulho no mundo fascinante do Napoleon Hill. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo de Napoleon Hill. A gente já explorou 7 medos básicos, aprendeu a montar nossa Liga da Justiça com a mente mestra e descobriu o poder da reprogramação mental com a autossugestão. Mas como prometido, ainda falta um tesouro para a gente desvendar. Os 17 princípios do sucesso. Nossa. Sabe, parece muita coisa, né? É bastante coisa, né? Mas calma, não precisa decorar tudo de uma vez. O Hill, ele era um gênio em entender a mente humana. E esse guia é tipo um mapa completo para quem busca o sucesso em todas as áreas da vida. A gente pode destacar os mais importantes para entender como tudo se conecta, o que acha. Perfeito. Acho que a gente já entendeu que o sucesso não cai do céu, né? É um processo, uma construção e principalmente uma mudança de mentalidade. Com certeza. E esses 17 princípios são como pilares, sabe? Eles dão a estrutura, as ferramentas, a base para a gente construir nosso sucesso. Legal! E qual seria o primeiro pilar? A fundação. O primeiro e talvez o mais importante é o propósito definido. O Hill acreditava que, para ter sucesso de verdade, um sucesso duradouro e com significado, você precisa saber exatamente o que quer, para onde está indo, qual é o seu norte. Sem um propósito, a gente fica perdido, né? Tipo um barco sem leme. Podemos até ter alguns sucessos aqui e ali, mas sem um objetivo maior, a gente acaba se perdendo no caminho desanimado. É isso aí. E o propósito não precisa ser algo enorme, grandioso, sabe? Precisa ser autêntico, algo que te faça vibrar, que te dê energia para pular da cama de manhã, que te motive a dar o seu melhor. E como a gente descobre esse propósito? Tem alguma fórmula mágica? Descobrir o propósito é uma jornada, né? De autoconhecimento, de se conectar com seus valores, suas paixões, seus talentos. É experimentar, refletir, se ouvir. E não precisa ter pressa. O propósito pode aparecer em diferentes momentos da vida, pode até mudar com o tempo. O importante é prestar atenção aos sinais, às oportunidades que aparecem. E quando a gente encontra esse propósito, como a gente faz para manter-o aceso, nos guiando em direção aos nossos sonhos, aí entra a fé. Mas, de novo, não é fé religiosa, e sim aquela fé inabalável em você mesmo, na sua capacidade de realizar seus sonhos, de superar os obstáculos, de alcançar o que você deseja. É a fé que alimenta a chama do propósito, né? Que nos dá a força para continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exatamente. E para cultivar essa fé, o Hill apresenta outro princípio importante, o autodomínio. É ter controle sobre seus pensamentos, suas emoções, suas ações, não se deixar levar pelos impulsos, pelas distrações. Seria tipo ter um controle remoto da nossa mente, né? Se escolhendo o que a gente quer pensar, o que a gente quer sentir. É isso.
E para dominar essa arte, a gente precisa de força de vontade, de disciplina para seguir em frente, mesmo quando as coisas complicam. Falando em seguir em frente, o Hill também fala da iniciativa pessoal, né? Não ficar esperando as coisas caírem do céu, mas tomar as rédeas da nossa vida, ser protagonista. É a iniciativa que tira a gente da zona de conforto, que impulsiona o crescimento, que transforma sonhos em realidade. É ter disposição para agir, para arriscar, para experimentar, para buscar algo mais. E claro, não podemos esquecer do poder do pensamento positivo, né? Ter uma mente otimista, focada nas soluções, nas oportunidades. Isso. Pensamento positivo não é ignorar os problemas, é saber que existe um lado bom em tudo, aprender com as dificuldades, buscar soluções, manter a esperança. E para complementar, o Hill fala da imaginação criativa, né? Visualizar nossos objetivos, criar cenários de sucesso na nossa mente, usar a mente para gerar ideias e possibilidades. Com certeza. A imaginação criativa nos leva além dos limites, né? Permite criar algo novo, único. É a capacidade de sonhar, de inventar, de inovar, de usar nossas ideias para mudar o mundo. Incrível. E para finalizar, o Hill destaca o entusiasmo, a paixão pelo que a gente faz, aquela energia que contagia e nos leva a dar o nosso melhor. O entusiasmo é o tempero da vida, né? Ele nos conecta com o nosso propósito, nos inspira a superar os desafios, a comemorar as vitórias. Quando a gente está entusiasmado, o trabalho vira prazer, os obstáculos viram desafios e o sucesso vem naturalmente. Nossa, que jornada. No começo estava meio perdida com tantos conceitos, ferramentas, princípios, mas agora, no final do nosso mergulho, tudo faz mais sentido, as peças se encaixaram, me sinto mais confiante, mais preparada para enfrentar meus medos e construir uma vida com mais significado. E esse é o objetivo do nosso mergulho, né? Dar as ferramentas, o conhecimento, a inspiração para você trilhar seu próprio caminho com mais consciência, mais coragem, mais chance de alcançar o sucesso que você busca. É isso aí. E lembre-se, o sucesso não é o ponto final, é a jornada. Uma jornada que exige esforço, dedicação, mas, acima de tudo, exige que a gente acredite na gente mesmo, que tenha fé na nossa capacidade de realizar nossos sonhos. Então, usem os ensinamentos do Napoleon Hill, coloquem em prática os 17 princípios do sucesso e se preparem para viver uma vida extraordinária. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no mundo das ideias. Esperamos que vocês tenham se inspirado, aprendido e principalmente se motivado a conquistar seus sonhos. Lembrem-se, vocês são capazes de coisas incríveis. Basta acreditar e agir com coragem e determinação. Até a próxima e que a força do sucesso esteja com vocês.